Amém. Capítulo 1, versículo 9, da carta do apóstolo Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Éramos perdidos, andando em trevas, mas um sangue foi derramado a nosso favor, um presente de Deus. Somos um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Espírito Santo na boca do apóstolo Paulo dizendo isso. Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Quais são as perseguições dos dias de hoje? Qual é a grande tribulação do dia de hoje? Uma coisa que se estendeu por toda a face da terra, chamada coronavírus, uma peste, uma doença, uma enfermidade. Isso caracteriza perseguição e tribulação. Há um pânico generalizado em todo o planeta por parte daqueles que não conhecem a Deus, por parte daqueles que não conhecem as promessas de Deus. E a Bíblia fala que somos peregrinos de Deus nessa terra de conflitos, como mordomos de Deus aqui na terra. Não que o que nós possuímos é nosso, mas estamos administrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque o nosso foco não pode estar voltado para essas coisas materiais, mas sim para as espirituais. Porque há um propósito de Deus para aqueles que hão de subir no arrebatamento. Quer dizer para você que nem toda a igreja sobe no arrebatamento, meu irmão. É um povo exclusivo, é uma nação santa, é um sacerdócio realmente real. Em cada era da igreja foi ministrado através de um mensageiro levantado por Deus. Deus nunca trouxe para a igreja um concerto no momento em que estava tudo bem. Não, Deus nunca fez isso. Toda vez que Deus levantou um profeta, esse profeta veio, como assim diz o Senhor, trazendo um concerto para a vida da igreja chamada povo de Deus. O grande problema é que quando Deus traz um profeta com uma mensagem dura para conserto, para a disciplina da igreja, a vara de Deus se chama uma doutrina pesada, séria. Essa vara, ela vem corrigindo, disciplinando a conduta da igreja. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de Éfeso, a Laodiceia são 7 eras, as 7 cartas do Apocalipse mostrando os 7 comportamentos que teve as 7 igrejas da Ásia. Aqueles 7 comportamentos das igrejas da Ásia, Deus, na onisciência dele, viu que o cristianismo viveria aqueles comportamentos em 7 períodos de tempo. De Éfeso a Filadélfia, aqueles comportamentos daquelas igrejas não tinham nada a ver conosco, porque não estávamos lá. Mas a última carta, Laodiceia, lá capítulo 3 de Apocalipse, tem tudo a ver conosco. Nós estamos vivendo o último período de tempo de existência da espécie humana na Terra, mas por causa da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja de Deus na Terra, a plenitude gentílica ainda está em evidência. Mas estamos no seu estágio final. E todos esses problemas envolvendo doenças, enfermidades, perseguições, tribulações que a humanidade enfrenta, cumprimenta a palavra. O Espírito Santo na boca do apóstolo Paulo disse que todo aquele que quisesse viver piedosamente em Cristo Jesus seria perseguido. O próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tribulação e perseguição é coisa real nos dias de hoje. Nesse final de era, nesse último dia de Laodiceia, que já dura mais de 100 anos, estamos em seu estágio final. Mas há um povo, assim como em todas as eras,
Foi levantado um grupo em cada era. A igreja foi rachada em 2 grupos, baseado no capítulo 25 de Mateus. Um grupo virginense e outro grupo virgem prudente. Em cada era da igreja, Deus enviou um mensageiro e ele veio com uma mensagem corrigindo a igreja. Um grupo aceitou a mensagem e o outro ficou como se tivesse tudo bem. O grupo que aceitou a virgem prudente, o grupo que achou que estava tudo bem, permaneceu lá como virgem inércia. E isso aconteceu de Éfeso até Filadélfia. Esses 2 grupos da igreja eles apareceram lá. Nessa última era chamada Laodiceia, aparece de novo os 2 grupos. Virgem prudente, virgem inércia. A virgem prudente é aquela parte da igreja que acredita em toda a palavra, que não se deixa levar por doutrinas de homens, por homens formados em seminário de teologia. O maior teólogo da palavra de Deus se chama Espírito Santo, o autor da própria palavra. Ele é o teólogo verdadeiro. O seminário de teologia, quando os alunos não têm uma resposta, eles criam a resposta. Mas aquela resposta, muitas vezes, se ela estiver certo, glória a Deus. Se estiver errada, interpretação do homem. E quem botou aquilo na cabeça do homem? O inimigo de Deus. Você, formado em seminário, naquilo que te ensinar errado, você vai ensinar errado. Eu não vou citar detalhes aqui de práticas erradas, porque são muitas. São muitas. Mas eu vou citar umazinha. Uma eu vou citar. Você sabia que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe na Bíblia? Nenhum dos apóstolos fez esse batismo usando os termos, os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, quando Jesus falou que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava se referindo a ele próprio. Pai é o Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo é esse nome que está lá em Atos 2,38, quando Pedro, pregando para a multidão de judeus, no versículo 37, eles questionam Pedro e perguntam: o que faremos, irmãos? Pedro não estava só. Pedro não estava só. A pergunta que está lá em Atos 2,37 é essa: o que faremos, irmãos? Questionar a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos? E Pedro abre a boca logo após ter recebido do próprio Jesus a instrução que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Pedro responde? O Espírito Santo, na boca de Pedro, dá a resposta lá de Mateus 28, 19. Quando Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso necessita de revelação. E a revelação caiu sobre Pedro em Atos 2, 38, como resposta de Mateus 28, 19. O próprio Espírito Santo, autor da palavra, aquele que falou na boca daquele homem, Senhor Jesus lá, traz para Pedro a resposta onde Pedro fala: para o judeu, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro continua falando que a promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Então esta passagem, ela é a verdade. O batismo em nome dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo não tem na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. O batismo correto, verdadeiro, com promessa, é em nome do Senhor Jesus, ao qual foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que nele habita a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é o 100% de Deus. É Deus 100% nele. Por isso ele era Deus. Agora você vai relutar com isso? Você vai resistir isso? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem promessa. Promessa é no nome de Jesus Cristo. Quais são as promessas? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Para perdão dos pecados. E a outra promessa? E recebereis os dons do Espírito Santo. Pronto! As promessas estão aí. Agora, existe nessa área de Laodiceia uma mensagem de um homem levantado por Deus chamado William Marion Branham.
baseado na palavra de Deus, o anjo de Apocalipse 10:7, o Elias de Malaquias 4, 5 e 6, o Elias de Mateus 17, 11 e 12, tinha que aparecer, tinha que se levantar esse homem, esse Elias dos dias de hoje. Quem foi o Elias? O irmão Breno, ele veio, como João Batista veio no espírito e virtude de Elias, o irmão Breno também veio na mesma virtude do profeta Elias, para restaurar todas as coisas antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista deu a introdução ao cristianismo. Deus começou com o profeta João Batista e vai fechar o círculo com outro profeta, o irmão Breno. Agora eu te pergunto, procura na palavra de Deus e vê o que o profeta João Batista restaurou. Nada. Ele deu introdução, introduziu Jesus, introduziu o período do cristianismo para a abertura da porta da graça. Agora o irmão Breno, um homem que Deus levantou, como assim diz o Senhor, veio restaurando todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, ele trouxe toda a revelação, a palavra de Deus, no capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado o segredo de Deus, como anunciou seus servos os profetas. E Deus tem uma base de trabalho. Em Amós 3,7 a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então isso me basta. Deus tem um instrumento, uma ferramenta de trabalho que é através de profeta. E a igreja está onde? A igreja está seguindo isso, está recebendo isso? Mas Lucas, isso aí é Velho Testamento, Amós é Velho Testamento, então vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 20, aonde o mesmo Espírito Santo que falou na boca de Mateus lá, 28, 19, o mesmo Espírito Santo que trouxe a resposta de Mateus 28, 19 a Pedro lá em Atos 2, 38, esse mesmo Espírito Santo é aquele que está aqui hoje, nos falando essas coisas, nos trazendo a revelação do segredo da palavra, baseado em Apocalipse 10:7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado o segredo. Que segredo? Essas coisas. Essas coisas, o segredo do Éden foi revelado. Não vou entrar em detalhe porque é muito extenso. Estou falando do batismo. O segredo de Mateus 28, 19 foi revelado através do Espírito Santo na boca do irmão Breno, na boca do apóstolo Pedro, lá em Atos 2:38. Você, igreja, isso é azeite sendo armazenado em suas lâmpadas, em seu interior. Você como lâmpada, ou melhor, esse azeite tem que estar em você, porque senão você não sobe no arrebatamento, não sobe no rapto, você vai ficar. E Deus está trazendo uma conscientização para todos aqueles que crêem, serão levados. Ainda que há uma tribulação no momento, tribulação, perseguição, coronavírus, epidemia mundial, mas há uma alegria na vida de um povo. Esse povo é aquele que se chama, dessa forma aqui, ó. Há um grande gozo em sermos o povo escolhido de Deus. Nós somos chamados nação santa. Nós somos a eleita, povo adquirido com o sangue de Jesus Cristo. Somos sal da terra, com o nosso testemunho, a nossa, não nos vergonhar do Evangelho, anunciar essas coisas. Somos luz do mundo, brilhando, trazendo luz para as trevas. A Bíblia, quem diz isso? Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Qual é o nosso país? Qual é o nosso planeta? É o céu, a eternidade. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadão, é a promessa de Deus. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz, nos comprou com seu sangue puro. Ou seja, Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Apocalipse 19, 13. Está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a palavra, aquele que resiste à resposta do Espírito Santo na boca de Pedro, em Atos 2,38, está negando a Jesus, está negando a palavra.
Em Mateus 10, 32 e 33 diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está